Bom dia, tudo bom com vocês? Vamos continuar estudando a lição de Escola Sabatina? Hoje, quarta-feira, nós vamos falar sobre dificuldades. E a primeira pergunta diz assim: como sabemos que o sábado já existia antes do Monte Sinai? Os textos sugeridos aqui estão em Êxodo 20, verso 8, que você pode ler em casa, Êxodo 16, verso 4 e verso 5. Tem um texto aqui que ele não deixa sombra de dúvidas. E eu vou ler ele para vocês. Sabe onde ele está escrito? Em Gênesis, capítulo 2. E diz assim, Gênesis capítulo 2, do 1 ao 3. Diz assim: assim foram concluídos o céu e a terra com todos os seus elementos. No sétimo dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Neste dia ele descansou de toda a sua obra. E Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. E aí, quando lá em Êxodo 20, verso 8, ele diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar, ele está lembrando desse momento aqui, aonde ele terminou a criação, né, de criar todas as coisas. E aí ele diz, ele termina toda a sua obra e descansa nesse dia. E aí ele santifica e abençoa o sábado. Ele separa o sábado, né? E aí lá no Êxodo ele diz: olha, lembra-te do dia de sábado? Então a gente lembra desse momento. Então, como sabemos que já existia o sábado antes como um momento para ser guardado, quando a gente lê Gênesis capítulo 2, verso 1 ao 3. Certo? A outra pergunta é: como os hebreus demonstraram rancor para com essa mesma lei? Aqui sugere Êxodo 16, verso 27 até o 16, do verso 27 até o 30, né? E aí, o que dizia aconteceu no sétimo dia, que alguns dos povos saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? O povo era rebelde com a lei de Deus. O maná caía de segunda a sexta, de segunda a quinta, né, direitinho. Na sexta-feira caía porção dobrada, e eles podiam pegar a porção dobrada, guardar, e no sábado não caía. São 3 milagres. Já o maná vindo do céu, o maná de dia de sexta ser dobrado, no sábado não caía maná, e na sexta você podia juntar e guardava ele para o sábado e ele não estragava. Durante a semana, se você fizesse isso, guardasse para outro dia, ele ia estragar. Mas na sexta-feira você podia pegar e guardar para o sábado, porque ele não estragaria. E o povo rebelde, né, continuava se rebelando contra a lei de Deus. Se mostra, né, o desrespeito, o rancor, né, a desobediência contra a lei de Deus. A letra B diz assim: esse evento referente à guarda do sábado foi um problema isolado no deserto? Explique. Aí Ezequiel 20, verso 10, 13. E os que tirei da terra do Egito, os levei ao deserto, e deles os meus estatutos, e lhe mostrei os meus juízos, os quais cumprindo os homens viverá por eles, e também lhe dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando meus juízos, os quais, cumprindo os homens, viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábios. E eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. Não foi só um caso isolado, né? Essa quebra de mandamento, ela aconteceu mais de uma vez. Então, lamentavelmente, né, o povo daquela época, como o de hoje, é rebelde contra a lei de Deus. O povo de hoje também é rebelde. Se recusa a fazer a vontade de Deus. Se recusa a obedecer a Deus, né? Deus, ele usou o milagre do maná para lembrar semanalmente o povo do sagrado dever para com o sábado. Mas, infelizmente, até mesmo isso não os levou à obediência. Embora não se aventurassem em transgressão tão aberta e ousada como as que tinham recebido tão marcante castigo, mesmo assim havia grande negligência na observação do quarto mandamento. Deus declara por meio de seu profeta: profanaram grandemente os meus sábados. Possamos guardar os mandamentos de Deus. O Santo Sábado, que é um sinal entre Deus e o seu povo, né?
de conformidade com a vontade de Deus, para não perdermos as bênçãos como o povo de Deus daquela época perdeu e nós também podemos perder. Fiquem com Deus, eu aguardo vocês amanhã para nós estudarmos o quinto e último tópico. Até lá!